por favor, hoje, abra o seu coração, abra sua mente e escute aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu gostaria de orar. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Amém, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença. Nós adoramos o Teu nome, nós louvamos, nós oramos. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Deus, e grandes coisas o Senhor tem feito de fato no nosso meio, Pai. E somos tão felizes. Pai, mas agora nós queremos nos esvaziar. Menos de nós e mais de Ti, Senhor. Mais da Tua palavra, mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua presença em nós. Agora, Pai, fala conosco através da Tua mensagem. Pai, molda o nosso coração, traga vida, Senhor. Traga restauração. Deus, traga tudo aquilo que precisamos para servir o Senhor mais. Em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. E use esta mensagem, ó Deus, para tocar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de te perguntar, você assiste filmes? Talvez você assiste, se você não assiste mais, assistiu. Mas se você assiste filmes, provavelmente você já viu uma cena onde alguém está perto de morrer. E de repente um médico vem e verifica o pulso da pessoa, ou chega perto ali do seu nariz, né, para sentir, para ver se a pessoa ainda está respirando, né? Por quê? Porque pela respiração da pessoa, eles vão saber se a pessoa ainda está viva ou não. Não, pela respiração. E a mensagem de hoje é o sopro de Deus. A respiração de Deus, né? Então, o sopro de Deus. Amém? Você está vivo? Tem certeza? Depende do tipo de vida, né? Mas vamos ver agora. Você vai descobrir hoje se você está vivo pelo sopro de Deus em você. Amém? E sem respiração, sem o fôlego, sem o sopro de Deus, nós morremos. Sem essa respiração, sem a habilidade de respirar, simplesmente morremos. Então a respiração sempre foi um sinônimo de vida. Então o nosso corpo, ele pode resistir muitos traumas, né? Algumas pessoas, em alguns acidentes, eles perdem a sua perna, eles perdem um braço, em algumas tragédias, mas eles continuam vivendo, porque eles estão vivos. Mas ninguém consegue viver sem a habilidade de respirar, de trazer um fôlego, né? E sem essa respiração, nós somos praticamente mortos. Dentro de alguns segundos, nós morremos. Acho que você não pode prender a respiração por mais de 2 minutos. Então, em alguns segundos você morre. E a vida, ela é um milagre. Cada respiração, cada sopro, cada fôlego é um presente de Deus. Amém? Eu tenho um amigo no Brasil que ele tentou uma vez, que durante um dia todo, para cada minuto da sua vida, ele tentou dar glórias ao Senhor. Então ele colocou um cronômetro, um alarme, e cada minuto ele louvava ao Senhor. Imagina isso, cada fôlego, glórias ao Senhor. Cada fôlego, glórias ao Senhor. E quando nós nascemos, como o Brandon acabou de nascer, uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Foi respirar. E na minha vida e na sua vida, uma das últimas coisas que nós vamos fazer é o quê? Respirar. Você sabe quando uma pessoa ela está perto da morte, ela dá aquele último suspiro e depois disso terminou. Nós precisamos do sopro de Deus para viver. E sem essa respiração, sem o ar, nós morremos. A Bíblia diz, ali em Jó, capítulo 33, diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
João aqui ele está declarando uma verdade para nós. Nós temos a vida porque o fôlego do Todo-Poderoso está dentro de nós. E desde o início ouvimos sobre o sopro de Deus ali na Bíblia. E como isso é muito importante para nós. E eu gostaria de falar sobre você hoje, sobre o sopro de Deus. No princípio, Deus criou a terra, né? Você sabe a história, né? Os animais, as luzes, as estrelas, né? A lua, mas também ele criou o homem. E veja o que ele fez com o homem. Ali em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Hoje nós vamos descobrir diferentes tipos de sopros de Deus, né? E hoje eu gostaria de mostrar alguns aqui agora. O primeiro é o sopro da vida. Você precisa do sopro da vida, do fôlego da vida, né? Quando Deus ele criou Adão ali do pó da terra, ele era apenas um boneco de barro. A Bíblia diz que o homem que Deus ele pegou um pó ali da terra, né, e ele começou a formar como um barro, uma escultura de barro, né, um boneco de barro, né, e o homem estava pronto ali, mas sem vida, mas ele estava todo pronto. A Bíblia diz assim, ele tinha tudo aquilo que um homem tem: um corpo, braços, pernas, cabeça, olhos, né, mas ele estava no chão sem vida. Não preste atenção nisso. Ele tinha tudo, mas ele estava sem vida ali no chão, né? Ele era perfeito, mas faltava ainda uma coisa, né, na vida dele: vida. Mas o que a Bíblia diz depois disso? Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele tinha tudo ali. O homem estava todo formado, tinha os braços, as pernas, todas as partes do corpo, mas não tinha vida. Então Deus olha para o homem e fala: eu vou te dar vida aqui agora, nesse momento. E sopra. E sopra dentro das narinas de Adão. E ele se torna um ser vivente. E quais que são as lições aqui que podemos ter? Você pode ter um corpo, você pode ter saúde, você pode andar, caminhar, você pode pensar, mas se você não tiver o sopro da vida, se você não tiver o fôlego da vida, se não tiver Jesus, você está morto. E é por isso que eu te perguntei no início: você está vivo? Se você não tiver o fôlego da vida, se não tiver Jesus Cristo, você é como um vivo morto. Ele tem um corpo, mas não tem propósito. E eu conheço muitas pessoas que estão aqui nessa terra. Eles estão caminhando, eles estão trabalhando muito. Não, eles são pessoas muito ocupadas, pessoas de negócios. Eles têm famílias, eles têm tudo praticamente que o homem precisa, mas eles não têm vida. Porque eles não têm o fôlego da vida. E pessoas sem Deus não têm vida. Eles não têm como aproveitar o processo, a jornada, né? Eles não têm o desejo do Senhor no seu coração. A vida deles não tem propósito. Mas aqueles que têm o fôlego da vida, eles podem experimentar, né, a alegria de ter o Senhor Jesus. Eles podem sentir aquela alegria verdadeira, né? Você vai ter esperança, você vai ter fé em Deus, você vai aproveitar a vida. E mesmo que tenha tempestades, mesmo no meio das tempestades, você pode aproveitar a jornada. Você pode confiar em Deus, porque Deus te deu o fôlego de vida. Amém? Então eu te peço novamente: você tem vida? Eu te pergunto novamente: você tem vida? Você tem sonhos? Ou você está simplesmente sobrevivendo aqui neste mundo, só vivendo, sem propósito, sem significado algum, simplesmente aqui como um boneco de barro? Pense um pouco sobre isso. Você está aproveitando a vida de verdade? Será que você tem certeza daquilo que Deus tem para você? O plano de Deus para você? Ou você simplesmente está existindo, sem propósito, sem nada, só vivendo?
Não esqueça disso. Em Salmos 144, versos 3 e 4, diz o seguinte: Senhor, que é um homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. A Bíblia diz que nós somos como um sopro. 10 anos, 20 anos, 50 anos aqui nessa terra. 80, talvez. O que é isso comparado com a eternidade? É só um sopro. É só um sopro. E às vezes nós estamos tentando aproveitar mais essa vida, mais essa respiração, do que vem e simplesmente esvanece, do que se preparar, do que aproveitar a vida eterna juntamente com Jesus, que pode nos dar, completo esse sopro de vida. E a Bíblia também diz em Salmo 150, verso 6, diz assim: tudo o que tem vida, louve o Senhor. Louve o Senhor. Essa é a razão que você existe. Você não está vivo para construir uma empresa. Você não está vivo para trabalhar duro, para ter aquele melhor carro, aquele carro melhor. Você não está aqui para simplesmente trabalhar, para trocar de roupa. Eu quero casar para ser feliz. Não é nada sobre isso. Você está aqui para glorificar o Senhor através de todas essas outras coisas, através das suas conquistas, Então, o sopro de Deus. Então hoje eu declaro que você possa receber o sopro de vida, vida de verdade, vida, de Deus sobre você, sobre mim. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que temos sobre o sopro é o sopro da restauração. E nós cantamos sobre isso. Nós cantamos sobre essa passagem ali em Ezequiel 37, verso 1. E 37 também, verso 9 e 10. E diz assim, em verso 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou em um vale cheio de ossos. E o que tinha nesse vale? Esse vale estava cheio de ossos. E depois Deus diz: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Eram um exército enorme. O que a Bíblia está dizendo aqui? O profeta Ezequiel, ele estava vivendo ali na Babilônia. E foi no tempo do cativeiro de Israel. Isso foi numa terra estrangeira. Eles eram prisioneiros ali naquele lugar. E Deus diz a Ezequiel: profetize, Ezequiel, profetize esse povo quebrado. Ele estava vivendo uma situação muito difícil. Ele estava vivendo para Israel e ele via Israel sendo destruída pela Babilônia. Eles não tinham mais sonhos, eles estavam totalmente quebrados, destruídos. Mas como que Deus mostrou isso para Ezequiel? Deus abriu a visão de Ezequiel. Isso foi uma visão espiritual. E Deus disse para Ezequiel: olha e me diz o que você vê. Você vê um vale cheio de ossos. Qual o significado aqui? O significado aqui é que esse vale era Israel. Israel estava dentro de um vale, sem perspectiva, sem sonhos, não tinha nada ali, não tinha mais esperança, não tinha desejo dentro do seu coração, porque eles eram prisioneiros. E Deus disse para Ezequiel: vale e profetize, vale e ore, para que os 4 ventos venham e sopre sobre esse povo. E quando ele disse essas coisas, o sopro do Senhor, o Espírito do Senhor veio, e aquilo que era osso se tornou o quê? Se tornou em soldados, se tornou um exército de poder, um exército grande, enorme. Eles foram totalmente restaurados. Eles foram restaurados pelo fôlego de Deus. Então hoje
receba o fôlego da restauração, né? E restauração aqui na Bíblia, isso é sinônimo com cura, né? Reconstrução, retornando a um estado prévio de matéria. Esse é o significado da restauração, né? E de qual doença espiritual que você precisa ser curado? O que precisa ser reparado dentro de você? O que precisa? De qual lugar ou para onde você precisa retornar? Restauração. Israel estava morto. Eles viviam longe de Deus e por causa dos seus pecados, eles foram feitos cativos pela outra nação. Mas Deus, ele escutou as suas orações, né? Ele veio, ele respondeu às suas orações e soprou novamente sobre eles, e depois disso eles foram restaurados. Então Deus tem restauração para você hoje. Talvez em algum ponto você estava como Israel, né? Talvez no passado você era parte de um exército poderoso. Talvez antes pessoas viam Deus dentro de você. Talvez antes, né, milagres aconteceram. Talvez antes você tinha uma vida boa com Jesus, mas algum dia você falhou. Mas algum dia algo deu errado, né? E como você foi um dia antes, ali no topo da montanha, agora você está no vale, né? Num vale cheio de ossos. E hoje você é nada além de ossos. Você não faz mais planos. Você não tem mais uma perspectiva. Você tem uma vida agora sem sentido, talvez. O que aconteceu com você? Né? Onde está aquele soldado cheio de Deus? Ele desapareceu? Talvez antes você foi feliz, você era feliz, você venceu pecados, você venceu tentações, mas talvez agora você está falhando. Talvez agora você não consegue sentir a presença de Deus. Ou talvez tudo aquilo que você tenha hoje são ossos mortos. Mas hoje eu tenho uma notícia ótima para te dar. Deus, ele está aqui e ele quer soprar o sopro da restauração sobre você. Ele quer te levantar, né? Ele quer restaurar a sua fé, sua devoção, o seu tempo de oração, o seu conhecimento de Deus. Ele quer restaurar o relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer soprar sobre você o sopro da restauração. Amém? Amém? Israel, ele foi destruído, né? Era somente ossos, mas depois do sopro da restauração, eles se tornaram um exército poderoso novamente, servos do Senhor. E olha o que a Bíblia diz ali em Salmos 71, verso 20, 21. Diz o seguinte: Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Amém? Amém? Eu era assim antes. Eu tive muito problema na minha vida. Eu sofri muito, você sabe a minha história. Mas em um tempo da minha vida eu comecei a pensar: não vale a pena sonhar. Não vale a pena ter alegria mais. Pra mim, cara, acabou. Agora eu vou viver só aquilo que Deus tem pra mim, vou viver aquilo que a vida tem pra mim, eu vou viver isso e tá bem. Muitos dias da minha vida foi dessa forma. Eu levantava pra quê? Não tinha razão. Por que eu preciso sair da minha cama? Aqui é muito melhor. Porque aqui pelo menos não tem problema. Aqui também eu não tenho sentimentos para lidar. Ali eu também não tenho dor. Só sono. Isso é melhor. Eu estava desse jeito, gente. Eu estava igual a esse vale, cheio de ossos, sem perspectiva, sem sonhos. Talvez você veio eu aqui algumas vezes rindo, mas lá dentro de casa eu não estava rindo. Eu estava totalmente diferente ali. Algumas pessoas, eles sabem porque ele estava perto de mim. Muitas vezes eu chorei. Muitas vezes eu me perguntava por que isso estava acontecendo. Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? E até hoje eu não tenho resposta.
E eu desisti de perguntar. Eu só aceitei e continuei. Mas um dia Deus me disse que eu não estava morto. Eu não estava morto. E porque eu não estava morto, eu poderia sonhar novamente. Eu poderia ser restaurado novamente. Eu poderia começar novamente. Era uma outra oportunidade de Deus para viver uma vida nova, diferente, de novo. E Deus me presenteou. Deus me deu um presente, a minha família. Ele me restaurou. Eu estava sem ninguém. Eu estava quase morto. Eu acho que eu comecei a entrar num estágio de depressão. Acho que pelo menos um pouquinho. Senti o gosto ali. Graças a Deus que Deus não permitiu que isso começasse a se alastrasse. Mas eu não tinha perspectiva, gente. Eu não tinha sonhos. Às vezes, hoje talvez você sabe, às vezes eu estava pregando aqui e eu sentia a presença de Deus, aqui comigo, mas quando eu chegava dentro da minha casa, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu começava a chorar. E para homem não é muito bom chorar, né? Pelo menos as pessoas dizem assim. Mas homens podem chorar sim, tá? Mas antes dessa situação na minha vida, eu quase nunca chorava. Eu era um homem forte. Mas depois disso, agora eu sou uma criança, gente. Eu choro o tempo inteiro. Eu descobri que isso é muito bom. Chorar faz bem. Especialmente quando você está no vale cheio de ossos. Quando você está totalmente vazio. Quando você não tem mais nenhum significado para viver. Quando você quer somente sobreviver. Vamos sobreviver? Deixa a vida fazer o que tem que fazer. E a vida vai fazer o que tem que fazer e eu só vou seguir o que a vida tem para oferecer. Mas Deus, Ele não tem isso para você. Deus não quer isso para você. Quando Deus Ele olha para esse vale cheio de ossos, Ele decidiu dar vida novamente para aquele vale. E hoje, se você estiver nesse vale hoje, se você é essa pessoa que está nesse vale cheio de ossos, totalmente vazio, sem perspectivas, sem sonhos, sem planos para a sua vida, Deus, Ele vai soprar hoje sobre a sua vida o sopro de restauração. Amém? Então acredite nisso. Acredite que Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida nova para você. Acredite, não em mim, acredite na Bíblia. Deus tem restauração para você. Amém? Um outro sopro de Deus, o sopro da capacitação. O sopro da capacitação. Olha o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 20, versos 19 e 23. Diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, só para te dar um pano de fundo, Jesus havia morrido aqui já, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele apareceu para algumas mulheres e agora nós estamos aqui no primeiro dia da semana. Então os discípulos estavam juntos sem Jesus, porque ali Jesus para eles estava morto, né? Ao cair da tarde, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, né? Jesus entrou. Sem as portas estão abertas, Jesus ele simplesmente apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Depois tinha dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, o que Jesus falou aqui? E com isso, Ele soprou sobre eles. Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Talvez você não prestou atenção antes nessa passagem, porque às vezes nós estamos lendo e nós passamos os olhos muito rápidos, né? Mas às vezes por isso que precisamos meditar, né? Gastar tempo na presença de Deus. Jesus ele morreu e no terceiro dia ele apareceu para os seus discípulos.
E seus discípulos, ele diz que eles estavam com medo. Eles estavam com medo do que aconteceria com eles, porque os judeus, eles mataram Jesus. Eles pegaram Jesus, mataram Jesus. Então, resumindo, eles eram os próximos. Então, porque eles, por serem discípulos, eles estavam com medo. E porque Jesus, eles eram para ser morto. Eles temiam que os judeus matariam eles também, mas Jesus, ele aparece para eles e diz: a paz esteja convosco, né? Eles estavam com medo, eles estavam se escondendo. E a primeira coisa que Jesus diz, a primeira coisa que uma pessoa assustada precisa é paz. É de paz. Quando você está em uma grande tempestade, um grande problema, e você não faz ideia de como resolver esse problema, você não sabe de como sair desse lugar, tudo aquilo que você precisa é de um pouco de paz. Você precisa de um tipo de paz. E Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: que a paz seja com você. Eu te dou a paz agora, neste momento. Você precisa de paz? Às vezes, um lugar solitário, um lugar sem barulho pode te dar essa paz. Às vezes, quando você está sozinho, você tem um pouco de paz. Quando você viaja, quando você descansa um pouco, depois de um dia duro de trabalho, isso te dá descanso, isso te dá paz. Mas isso é um tipo de paz. Mas a paz que Jesus estava oferecendo aqui para os discípulos é totalmente diferente. É uma paz que o mundo não pode oferecer, que o dinheiro não pode oferecer, esse tipo de paz, que família, amigos não pode oferecer. Jesus chega e entra e fala: eu te dou a minha paz. E se hoje vocês têm medo de algo que você está vivendo, talvez se hoje você tem medo do amanhã, talvez hoje você tem uma situação familiar muito difícil, Jesus está te dizendo hoje que a paz seja com você. Que a paz que o mundo não pode te dar, eu te dou hoje. E depois disso, Jesus, ele soprou sobre eles, literalmente. Jesus soprou sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E nós sabemos que quando Adão ele era um morto-vivo ali, formado por Deus, Deus veio e soprou sobre suas narinas o fôlego da vida. E a Bíblia diz que através do sopro Deus deu o Espírito. Né? E um dos significados do sopro, essa palavra para o sopro em hebreu, um dos significados é espírito, ou energia, ou vento. Então é por isso que às vezes nós traduzimos isso para sopro, ou espírito. Jesus estava dando vida para eles, e nesse sopro ele deu capacidade para eles, para fazer um novo serviço, um novo trabalho. Jesus, ele estava dando poder para os discípulos para seguir o seu propósito, o seu destino. Né? E depois de receber esse fôlego de capacitação, o Espírito Santo, né? Os discípulos depois conseguiram pregar, eles conseguiram batizar, profetizar, conseguiram batizar o povo, conseguiram operar em milagres. Eles se tornaram testemunhos de Jesus sobre todo o mundo, né? Até aqui na Irlanda, porque o Evangelho veio à sua nação e eles receberam o fôlego de capacitação, né? E hoje Deus, ele está querendo soprar sobre a sua vida. Ele está querendo te dar a habilidade de cumprir tudo aquilo que Ele tem para você, né? Isso é uma unção, é um dom de Deus, é um poder sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? O sopro da capacitação. E Deus, ele quer te capacitar hoje. Você está disponível? Ele quer te encher, te preencher, assim como ele preencheu os dois outros homens ali no tempo de Moisés. Eu gosto também dessa passagem. Moisés, ele estava construindo o tabernáculo que Deus tinha mostrado para ele. Ele precisava de pessoas que tinham habilidades, né, dons ali de fazer estruturas de madeira. E olha ali o que acontece em Êxodo capítulo 35, verso 31.
E aqui, e o encheu do Espírito de Deus. E Deus aqui encheu, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus, ele procurava alguém que tinha habilidade. E Moisés disse, eu tenho alguém aqui. Ele é bom com habilidade, ele sabe fazer design artístico de madeira. E Deus disse, traz ele para mim. E Deus veio e abençoou e falou, agora você é capaz de ter sabedoria, destreza, habilidade e toda habilidade, capacidade artística. Deus, ele simplesmente soprou sobre ele, o Espírito Santo sobre ele e o capacitou para dar habilidade para fazer as coisas para o tabernáculo de Deus. E hoje, você está pronto para ser cheio do Espírito Santo? Será que você está pronto? Será que você está pronto para ter visões? Será que você está pronto para ter visões espirituais? Para receber sabedoria, entendimento, conhecimento? Tudo isso vem juntamente com o sopro de capacitação. Amém? Então receba hoje. Jesus, ele soprou sobre eles. E aquele mesmo sopro está aqui hoje, que é o Espírito Santo. Né? Então peça para que o Espírito Santo venha sobre você. Vem e fala, Senhor, Espírito Santo, venha sobre mim. Ore isso hoje. Né? Sopra sobre mim esse tipo de capacidade, essa habilidade. E o último, nós estamos terminando, o último sopro que eu quero dividir com vocês. Está escrito ali no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E até aqui você consegue lembrar quais são os sopros? Qual foi o primeiro? O sopro da vida. O segundo? O sopro da restauração. E o terceiro? O sopro da capacitação. Amém? Então vamos para o quarto e último. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Eu gosto desse versículo. O sopro da vitória. O último sopro que eu quero colocar aqui para vocês, para que vocês recebam sobre a sua vida, é o sopro da vitória. Porque Paulo aqui, ele estava falando sobre o anticristo, que um dia o inimigo da igreja viria sobre o mundo e seria revelado. Ele é o inimigo da igreja, ele é o inimigo dos céus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus virá e matará-lo. Mas como? Batendo nele, lutando contra ele. Como que ele matará? Com sopro. Com um sopro. Você leu isso hoje comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Com um sopro. Olha o poder de Jesus. Ele não precisa nem entrar na batalha, gente. Ele não precisa entrar numa arena. Ele não precisa ficar falando, qual que é o próximo? Eu quero lutar contra alguém, eu quero batalhar contra alguém. Ninguém possa ser comparado com Jesus. Ninguém se compara. Ninguém entra no ringue com Deus. Ninguém olha para Deus e fala, eu quero te ganhar contra você, Jesus. A Bíblia diz que o mais poderoso do inferno, que é o anticristo, Satanás, o mais escuro do inferno, vai ser destruído com um fôlego. E um fôlego, o que significa? Uma palavra, talvez ele vai falar algo, ou talvez ele vai só soprar mesmo, dar um ventinho, e acabou. Esse é o poder do nosso Salvador. Um sopro é suficiente para destruir o inimigo. Uma palavra que sai da boca de Jesus é suficiente para parar a ação do diabo contra você. Uma palavra somente de Jesus é suficiente. E isso vai ser dessa forma nesse dia. E Satanás hoje será destruído através com uma palavra de Jesus. Então não tema, Satanás, não tema a situação que você está vivendo. Você precisa somente de
pequeno sopro de Jesus é suficiente. Isso é suficiente para te dar vitória. Assim como Deus diz ali em Isaías 43, verso 13, Deus diz: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Quem que vai contra Deus? Ninguém. Ninguém é doido. Então por que você teme? Por que você tem medo dessa situação? Deus está com você. Deus está soprando hoje sobre você. Deus está preparando o caminho de vitória para você. E Ele pode destruir os seus inimigos. Está escrito aqui. E Ele está pronto. E hoje eu gostaria de ter um tempo com vocês, um tempo de adoração, um tempo de oração. E hoje eu quero que vocês chamem Deus para a sua vida. Eu estou orando para que vocês possam experimentar a presença de Deus nesse momento. Experimenta a presença sobrenatural de Deus. Você possa experimentar esse vento, esse sopro sobre você. Porque nós entendemos hoje que Deus, Ele pode nos dar o sopro da vida. Então receba a vida. Como está você hoje? Você está vivo hoje? Será que você de fato está vivo? Você tem planos, você tem sonhos para daqui a um ano, para amanhã? Você está pensando no seu casamento? Você está pensando nos seus filhos? O que eles vão ser daqui 10 anos? Daqui 5 anos? O que você está plantando hoje como semente na vida deles? Ou será que você só está falando, simplesmente dizendo, deixa a vida levá-los? Não faça isso, dá isso para eles hoje, o sopro da vida. Não haja mais como um vivo morto, mas haja como pessoas cheias do Espírito Santo. O sopro da vida, o sopro da restauração. Saia do vale hoje. Saia do vale hoje. Isso não é o seu lugar. Não é onde você deveria estar. Deus, Ele te chama para subir as montanhas. Lá é o seu lugar. Né? No topo da montanha de Deus, ali onde Deus está, ali onde você consegue ouvir a voz de Deus, ali onde você consegue sentir a presença de Deus. Receba o sopro de restauração. E também Deus, Ele quer te usar nessa terra. Ele quer usar você aqui para o reino dEle. Para que isso aconteça, Ele quer te soprar o sopro de capacitação, o Espírito Santo, para que não haja mais medo de ser usado por Deus. Ele quer te usar, Ele quer usar a sua história. Mas você pode dizer para mim: Paulo, você não conhece a minha história, né? Ela é muito doida. Você não sabe o que eu era antes. Você não sabe o que eu fiz antes. Deus sabe. E porque você era daquele jeito, Deus te trouxe para este lugar. Para quê? Para te transformar. Porque Ele gosta de um desafio. E ninguém pode destruir Deus. Não tem desafio grande o suficiente ou grande demais para Deus. Olha para minha vida, olha para a tua vida. Deus pode te restaurar novamente. Então receba o sopro de restauração. E também receba o sopro de vitória, né? Aqui, como nós cantamos aqui, Ele é quem faz a estrada para os seus pés. Ele que prepara o caminho. Aquele lugar onde você pode ter mais a presença dEle sobre a sua vida. Um lugar onde você pode receber a paz que o mundo